Então, eu queria falar para vocês que quando eu me ingressei nesse tema, eu achava que a tecnologia tinha trazido essa informação e por isso a gente estava desenvolvendo essa capacidade. Mas, à medida que eu fui traduzindo o livro da Tânia e do Jordi, eu fui descobrindo que isso vem lá do Egito. Acreditem ou não, a história dessa capacidade, ela nos acompanha há milhares e milhares de anos. Então, com milhares de passagens, contando casos, inclusive quando, num caso que eu li, que está até descrito no livro, que conta a história de Heródoto, que ele conta um caso do rei de Cresos, que queria consultar os oráculos. Quem nunca ouviu falar de oráculos na Grécia Antiga? Então, os oráculos já eram pessoas que detinham essa capacidade de visão remota. Então, vejam que isso nos acompanha há milhares de anos. A gente tem pinceladas aqui, pinceladas ali, e a gente começa realmente a ter mais informação escrita a partir do início do século passado. E um grande estudioso foi um francês chamado Jules Romain. Ele começa a estudar e começa a fazer uma série de pesquisas, mas infelizmente ele foi massacrado pela comunidade científica, mas a felicidade é que ele deixou uma série de artigos descrevendo os experimentos que ele fazia. E isso acontece no início do século passado. E logo na sequência a gente tem aí mais casos de pessoas, principalmente do Oriente, né? Tem um caso muito famoso que eu achei super interessante, que é do paquistanês, um faquir chamado Kudabux, né? Ele foi muito conhecido na década de 50, 60, porque ele andava nas brasas. E ele foi tão conhecido que um escritor romanceou a vida dele e escreveu um vídeo que eu também vou recomendar para vocês, da Netflix, que se chama A História do Henry Sugar, que é a história desse faquir paquistanês, que ele desenvolve essa capacidade de autorregulação, de autocontrole, de ter essas capacidades fora do normal. E depois a gente vai vendo isso se espalhando com pontos isolados, né, pontos de culturas, principalmente no Oriente, que trazem muita informação, mas são informações pinceladas. Por volta de 60, 70, a gente tem um médico que trouxe também e deixou livros escritos, que foi o Greenberg, né? Ele era um médico, ele também começa a fazer essas pesquisas e traz para a gente os grandes desafios. Ele tem uma história meio estranha, porque, na verdade, o Greenberg, que é o nome dele, que é o Jacobo Greenberg, ele acaba, por volta de 94, ele desaparece. E até hoje é uma história meio estranha que acontece, que ninguém sabe o paradeiro dele. Isso sem falar, gente, as inúmeras pesquisas e casos famosésimos da Rússia, da Romênia, de casos de pessoas que já tinham essa capacidade, e a própria China, né? Tem um outro livro também muito interessante, que foi escrito por um escritor chamado Dong, que é um chinês, que ele escreve um livro falando sobre essas capacidades fantásticas que acontecem na China.